Nossas cruzes e a nossa cruz existencial sob a cruz de Cristo, um chamado à conversão contínua. Todos nós carregamos alguma cruz na nossa vida. Há cruzes de todos os tipos. Há cruzes em todos os caminhos. Para encará-la, cada um tem seu próprio modo. Para alguns, a cruz pode ser vivida como tribulação, para outros, ela pode ser vivida como libertação. Há cruzes com Cristo, mas há também cruzes sem Cristo. Cada cruz, então, tem uma história e cada história tem uma cruz. A cruz sem Cristo é a cruz condenação. É a cruz de quem deseja ser um Deus, com letra minúscula. É a cruz que não tem finalidade em si mesmo. É a cruz sem fé, sem amor, sem sentido da vida, sem renúncia por amor. É a cruz de quem deseja viver numa liberdade sem responsabilidade, de quem vive no prazer desenfreado, que resulta no sofrimento sem fim. Jesus Cristo, que foi crucificado, transformou a cruz de castigo em cruz de bênção. Árvore da vida. A mãe de Jesus silenciosamente acompanhava o filho Jesus que estava carregando a cruz. É uma grande dor para uma mãe como Maria vendo seu filho assim. A cruz do filho é a cruz da mãe. Ela também carrega esta cruz silenciosamente. A ressurreição do filho é a ressurreição da mãe. Na mãe de Jesus podemos ver tantas mães do mundo, sem dúvida. Muitas mães carregam silenciosamente a cruz ao saber que seu filho se droga ou se perde no mundo da criminalidade ou sofre de alguma doença incurável. Crucificadas, essas mães acompanham a cruz de seus filhos com amor incondicional, como a mãe de Jesus, que se encontrou ao pé da cruz com o amor incondicional. Todos nós somos convidados a refletir tais situações e outros tipos de cruz sob a cruz de Jesus, ressuscitado, que transformou a cruz em momento de transfiguração, cujo ápice é a sua ressurreição. A partir de Cristo e somente com Cristo podemos sofrer, mas nunca sofreremos em vão. Sem Cristo é que sofreremos em vão. Este tipo de sofrimento, tortura e angústia não nos liberta. Além das cruzes que encontramos na vida, ou por nossa própria culpa, ou como consequência de uma opção pelos valores cristãos, carregamos também a cruz existencial. Gostaríamos de viver eternamente nesta terra e livres de qualquer contratempo, por um lado, mas os nossos limites como criaturas não nos deixam sermos o que gostaríamos de ser, por outro lado. Temos desejo infinito por vida ou pela vida, mas somos obrigados a aceitar um fato brutal de que temos que morrer. A vida em si, em sua estrutura, hospeda a morte. Jesus, o homem verdadeiro e o Deus verdadeiro, participou da estrutura humana. Ele morreu não somente porque os homens o mataram, mas também porque ele é o homem que morreu como todos nós morremos. Mas para que esta estrutura de uma criatura limitada se torne em uma transfiguração, precisamos ser despojados como Cristo para que o Deus da vida, o absoluto, o eterno, o infinito possa hospedar na nossa estrutura mortal para transformá-la em uma estrutura imortal. Somente com isto teremos outra concepção sobre a morte. Morrer não é mais um fim de tudo, e sim uma peregrinação para a fonte da vida, para o Deus vivo que nos espera. Esta consciência e a fé nesta certeza nos leva a dizermos que o homem nunca morre, e sim uma criatura que nasce duas vezes. Nasce quando deixa o seio materno
para entrar no mundo maior onde ele se junta com os outros companheiros de viagem rumo para o outro nascimento, que é a entrada na vida eterna. Cristo carregou uma cruz, mas nunca foi cruz para os outros, nem colocou cruzes nos caminhos dos outros. Quando contrariamos a vontade de Deus por causa do pecado que faz ninho dentro de nós, nos tornaremos cruzes para os outros e colocaremos cruzes em seus caminhos. Quando os outros contrariarem a vontade de Deus, tornar-se-ão cruzes para nós e colocarão cruzes em nossos caminhos. Assim, os outros são cruzes para nós e nós somos cruzes para os outros. Cristo quer que não sejamos cruzes para ninguém, mas imitadores de seu amor apaixonado, doado. Por isso, pregar a cruz a partir de Cristo significa ter consciência do pecado que faz ninho no nosso coração, que causa tantas cruzes na própria vida de quem o comete e na vida dos outros com quem convive. A presença do pecado como uma força destruidora cria muitas cruzes na convivência humana, pois nunca somente vivemos, mas sempre convivemos. Cada ato nosso, seja positivo ou negativo, sempre tem consequência direta ou indiretamente para a vida dos outros. E esta consciência de ser nosso coração a hospedagem também do pecado, nos leva a um ato de acabar com as muitas cruzes que criamos através do trabalho contínuo, de arrancar o ninho do pecado dentro de nós através da conversão contínua. Não podemos esquecer que a cruz de Jesus é uma revolta contra a dignidade humana violada, contra aquilo que deveria ter sido evitado para não criar tantos sofrimentos na própria vida e na vida alheia. Pregar a cruz de Cristo significa convocar as pessoas para um amor e para um perdão incondicionais, para a capacidade de não permitir que o ódio e suas múltiplas manifestações reinem no coração humano, onde Deus deposita seus segredos. Sem esta atitude não haverá paz e a ressurreição, não haverá a passagem do homem velho para o homem novo criado para o céu. Que sejamos uma ressurreição e não a cruz para os outros. Que sejamos solução e não problema para os outros. A partir do amor de Cristo por nós, que foi levado até o fim, percebemos que estávamos lá no Calvário. Todos nós estávamos lá, na mente e no coração de Cristo. Ele nos conhecia todos, sofria por todos, nos amava e nos redimia a todos. Ele tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Estávamos lá, cravados na cruz com Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Quando e olhando para a cruz de Cristo, a partir de nós, percebemos que a cruz de Cristo é um produto terrível do pecado. Foi meu pecado que crucificou Jesus. Da cruz sabemos que o preço do pecado é a morte. Jesus morreu porque o ser humano não tolera a defesa do pobre e do inocente, nem o desvelamento da hipocrisia, nem a denúncia da injustiça, nem a ruptura das convenções e privilégios sociais e religiosos. Jesus morreu porque era bom e não compactou com a maldade, com a corrupção, com a desonestidade, com a exploração, com a deslealdade, com a injustiça, mas se colocou do lado dos oprimidos, dos justos, dos leais, dos honestos, dos inocentes, sem retroceder diante das consequências. Cristo prefere ser crucificado do que trair a verdade, o amor, a justiça, a honestidade. Por isso é que ele foi ressuscitado por Deus Pai. Que esta reflexão possa lhe ajudar a viver a cruz de cada dia. Um forte abraço e fique na paz.